Eu chamo-me Jorge Rocha, sou natural de Gondomar, exclusivamente na freguesia de Melres. Vim para aqui, para Serralves, em 1987, em março, exclusivamente na 16 de março. E presto serviços de arboricultura, que sou escalador de árvores, trabalho com árvores de grande porte, médio porte, parte de sanidade das árvores também. E é um pouco disso tudo que eu trabalho nestes anos todos aqui em Serralves. Então como é que veio, como é que chegou aqui? Foi muito simples. Eu trabalhava na barragem de Malver, que é muito próximo, aliás é a primeira barragem do Rio Douro, e eu vivo acima dessa barragem 7 km. Conheci a arquiteta Teresa Anders, que é uma pessoa também muito conhecida aqui no parque. Trabalhava comigo lá como arquiteta paisagista na altura. A obra estava a terminar e então propôs-me vir trabalhar para Serralves, que não era Serralves, ainda era a casa de Serralves, portanto não era a fundação. E então vim para cá trabalhar nessa altura que cheguei ao parque e fiquei, quer dizer, um parque deste fantástico no meio do Porto, e como eu gostava já de árvores e jardins, portanto fiquei com afeto disse ao parque, eu quero trabalhar cá. Como é que foi a sensação de chegar aqui pela primeira vez? É diferente, é uma sensação de facto que não é fácil explicá-la. Sentia um afeto por tudo, pela paisagem, pelo espaço em si, que nunca tinha visto nenhum espaço como estes. E como também não era a área que eu trabalhava anteriormente, portanto, para mim foi uma coisa fora de série. Pode também referir o que é que fazia antes, então? Eu trabalhava na Construção Civil. Trabalhei na Construção Civil durante os meus 12 anos, ainda era no tempo que era assim mesmo, até praticamente à tropa. Entretanto, fiz também alguma parte de jardinagem antes de vir para cá, mas muito pouco, não tem nada a ver com aquilo que faço hoje. E depois nessa fase é que passei para aqui para a Fundação. Então, e desde que chegou aqui até à atualidade já viveu aqui muita coisa? Quais é que... O que eu vivi aqui e que me apareceu, aliás, não foi só para mim, foi quase para todos os jardineiros em Serralves, da minha época. Apareceu com técnico inglês, era arborista, portanto chamávamos nós de cirurgião de árvores, que ainda é conhecido em Inglaterra, ele era inglês, e foi trazido para cá pela arquiteta Teresa Anders, porque tinha conhecimentos sobre, também a família inglesa, e então propôs a todos os jardineiros para aprender a área que eu tenho profissional, na quais em Portugal não havia ninguém com esta área profissional, e então eu era um dos mais novos da equipa, e eu disse, eu também quero aprender. Não foi fácil aprender, mas foi um desafio na minha vida, tanto profissional como pessoa, portanto foi um desafio bastante grande. Estava a ver que até nem conseguia fazer porque era um trabalho de alto risco e acabei por ter muitas limitações que depois foi-me habituando a isso. Mas o que mudei cá em tudo isto durante estes anos todos foi que foi-me adaptando, fazia a parte de jardinagem na mesma, cá no parque, e fazia arboricultura também. Ok. E onde é que fez a sua formação? Foi cá em Serralves mesmo. É em Serralves, ok. Sim, pelo técnico inglês, também cá a formação, da quais da equipa de Serralves só fiquei eu com esta área profissional, mais ninguém conseguiu fazer esta profissão, digamos, esta carreira que eu tenho. E mais tarde começamos a fazer trabalhos para fora no país todo, portanto eu trabalho no país todo há muitos anos. A minha vinda a Serralves são 3, 4 dias por mês, o restante é exterior. Agora mais a partir de 2003, 2004 é quase sempre fora. Agora tenho um bocadinho uma equipe maior, portanto controlo mais o trabalho de outra forma, mas mesmo assim não é fácil ir a Serralves para fazermos trabalhos. Há muito trabalho também em Serralves, nas árvores, né? Como devem imaginar, o parque é muito grande, dá muito trabalho e há que ter segurança para as pessoas, né? Porque as árvores são belíssimas, mas também temos que ter segurança, né? Claro. E pode explicar em detalhe o que é que faz às árvores? Bem, nas árvores, em modo geral também aqui dentro de Serralves, eu faço uma avaliação à árvore de segurança, o que é necessário podar, o que é necessário tirar de ramas mortes, se a árvore está em segurança para as pessoas que circulam no parque, se a árvore de facto tem algum problema, tanto em doenças como noutras áreas também, mesmo de colocar a ação de alguma árvore que seja possível bater. Portanto, faço um pouco disso, faço a discriminação a descrição de cada uma delas e apresento à direção do parque também.
faz isso a todas as árvores, em algumas árvores em específico, todas as árvores precisam de ser avaliadas? A maioria delas médio porte, grande porte, porque depois a parte de arbustiva e tudo mais é com a equipa de jardinagem, não é comigo. Como a maioria das árvores, sim, só que faço quase todas elas. A maioria delas também já tenho alguma idade, né, porque tenho que ter alguns cuidados com atenção, porque em circulação de pessoas, principalmente aquela alameda que nós encontramos ali na entrada, são árvores com 100 anos, árvores começam a ter alguma debilidade da parte mecânica da resistência de madeiras, e como é um sítio de muita passagem, temos que ter sempre alguma atenção com este tipo de espécies. E árvores também já estão a perder parte radicular, com a idade também, que estão em riscos às vezes de queda, temos que ter alguma atenção também com isso. E como são sítios públicos, pode-nos trazer problemas graves, portanto temos que estar sempre com muita atenção, todas as vezes que venho cá. E exclusivamente hoje vou fazer também, da parte da tarde, um levantamento da parte arbórea toda, o que é que está bem, o que é que está mal, para se poder apresentar e fazer o trabalho que tem que ser feito nas árvores. Ok. E de quanto tempo é que acha que pode decorrer entre avaliações? O que pode ocorrer é assim, tudo são seres vivos, não é? Hoje podemos estar a fazer uma avaliação de uma coisa e amanhã termos uma coisa diferente, não é? Uma surpresa em qualquer uma das árvores, não é? Embora a minha experiência clínica e de visão é muito grande, mas às vezes surpreende, não é? E por isso nós temos de estar sempre com atenção que pode necessitar. Imagina, hoje faço uma avaliação de uma espécie e daqui a um mês posso ter uma coisa diferente numa das espécies qualquer que fez uma avaliação. Não é muito fácil fazer e dizer, não, esta árvore está 100% bem, não é? E quando percebe que a árvore não está bem, há ali qualquer coisa errada, o que é que se segue? O que se segue é a apresentação ao arquiteto Ricardo, aqui do parque, que é a pessoa diretamente que trabalha comigo também no parque. Apresento-lhe o problema e damos resolver da melhor forma dentro do parque para manter a coisa em segurança, portanto manter a árvore que de facto ou vamos para um abate mesmo quando não temos outra solução. Porque senão tentamos preservar ao máximo todo o património arbóreo que cá está, não é? É isso que nós fazemos durante este percurso que temos aqui de trabalho. E o que é que envolve preservar o património natural? O que é preciso fazer para as árvores aqui ficarem muito saudáveis e não terem que... Nós temos aqui muita coisa e para preservar, principalmente mão de obra. Mão de obra e altamente qualificada. Porquê? Porque nós temos arboristas subcontratados também. Eu sou o efetivo da casa, o restante é tudo pessoal subcontratado, e que toda a mão de obra não fica muito barato para conseguir conservar esse património arbóreo. E estamos a falar em 18 hectares e que tem muita árvore. E depois o que é que acontece? Nós não podemos pôr qualquer pessoa a trabalhar nesse tipo de espécies. Umas podemos salvaguardar as espécies envolventes quando fazemos intervenção noutras árvores de maior porte. Tudo que existe no solo, arbustivo ou menor porte, tentamos conservar ao máximo para não haver grandes estragos, para podermos recuperar nesse espaço, termos árvores do futuro, não é? Se cortarmos tudo de qualquer maneira, vamos estragar imensas árvores. Estamos a falar em árvores às vezes 20, 30 metros de altura, portanto às vezes têm que ser ou podadas ou abatidas. Temos que fazer isso seccionado e tem que ser por gente altamente qualificada. Portanto, é assim que nós trabalhamos depois neste tipo de manutenções. Ok. E parece-me ser uma profissão muito desafiante. Quais é que são os maiores desafios Desafios profissionais nesta área são muitos. É preciso gostar, principalmente gostar do que se faz. É ter grande resistência física, conhecimento para trabalhar em altura, saber manobrar muito bem motosserras em cima da árvore, deslocações muito bem feitas para não haver acidentes. Isso adquire-se com experiência e uma formação altamente qualificada por pessoas que também possam certificar pessoas e que façam. Em outros países, nós cá em Portugal, infelizmente, não temos ainda isso 100% legalizado, porque ao longo desses anos todos isso nunca aconteceu. Exclusivamente nós ainda há pouco tempo estivemos na Áustria também numa organização também internacional para tentarmos manter cá em Portugal a Fundação a ser certificadora, e temos um problema grande que é quem faz a formação. E tem que ser gente sempre com muita capacidade profissional para dar esta tipo de formação. São trabalhos de risco, são trabalhos em grandes altitudes, né? Trabalhos que nos põem em risco para pessoas, para bens, para um monte de coisas ligadas, desde habitações e quem trabalha no chão,
e quem trabalha em cima ainda pior. Portanto, há um risco bastante elevado com esta área profissional. Que nós fazemos qualquer tipo de trabalho, que os bombeiros não fazem qualquer pessoa. Portanto, temos uma habilitação bastante grande em relação ao que fazemos. Cá em Portugal já fomos menos, já somos mais, mesmo assim a área arbórea que nós temos em Portugal é muito pouca mão de obra em relação ao que nós temos. E eu também já vou a caminho de 60 anos, e gostaria de deixar ficar de facto que os jovens que futuramente se agarrassem, porque vale a pena, é uma profissão de risco, mas é uma profissão que vale a pena fazer para quem gostar de a fazer, né? Além do risco. Mas dá-me gozo de trabalhar nas árvores que estão de maior porte. Temos árvores aí fora da fundação, aliás até reconhecidas internacional também, que estão em fase de trabalhos com árvores classificadas, conservação delas, e que são árvores que portanto, já foram lançadas internacional como árvore de grande porte. Ainda foi ano passado uma delas, que é uma árvore que me marcou sempre na vida profissional, que é uma árvore em Porto Alegre, que é o maior plátano da Península Ibérica. Tem um escoramento metálico que eu propus, que se foi feito, e que fazemos manutenções de 2 anos para conseguir conservar a árvore. Portanto, e temos mais espécies em Portugal que fazemos. Por eu gostar, é que de facto o faço, porque não é fácil. Não é fácil trabalhar com isto. Apaixonou-se depois da sua formação? Sim, eu gostei de trabalhar cá e gosto de representar a instituição no país todo. Somos conhecidos com muito trabalho em Portugal todo, com podas, com abates controlados, com a parte de sanidade das árvores, plantações de algumas coisas também, não fazemos tanto, mas somos conhecidos com este trabalho já há muitos anos. Então, quando alguém precisa de fazer manutenção a uma avaliação a uma árvore de maior porte, mais velha, falam com o Serralves e é o Sr. Jorge que... Exatamente, falam com o Serralves. Se desloca até lá. E nós deslocamos até o ponto que seja em qualquer parte do país, fazemos a avaliação do que é necessário fazer e depois enviamos a proposta para se poder executar o trabalho, caso o cliente aceite a proposta pela Fundação. Mas normalmente sou eu que faço sempre essas avaliações no terreno. Ok. E depois vai o Sr. Jorge e a sua equipa tratar da árvore? Exatamente, sim. Okay. É isso que nós fazemos. E as deslocações são muito frequentes? Todos os dias. Todos os dias? Graças a Deus, todos os dias. Okay. Então todos os dias vai... Temos trabalho. Não sabemos bem a bom ponto onde é que vai acontecer, mas temos sempre trabalho fora no país, em qualquer ponto. Trabalhamos já há muitos anos com isso, portanto, também fizemos alguma coisa em São Miguel, em Açores, também já fiz na Madeira. Portanto, há uma procura grande e isto deve-se ao que é, porque não existe muitos profissionais a fazê-lo. Portanto, há um requisito deste tipo de trabalhos, porque cada vez mais, não é? Porque a pessoa quer cuidar bem da parte arbórea, né? Tê-la em segurança, e trabalhar com especialistas é outra coisa que trabalhar com pessoas amadoras, né? E que se tem uma visão, se não acontece-me acontecer na Madeira com aquele acidente que bateu 13 pessoas e feriu 30 e tal, né? Portanto, também temos de ter a noção que trabalhar com árvores, que são muito bonitas, tê-las nos espaços urbanos, mas também temos de ter as árvores em segurança, né? Não quer dizer que não possa acontecer algum acidente, né? Porque são seres vivos e a natureza nós não mandamos, mas pelo menos termos um conhecimento do que estamos a fazer, né? Para manter que as pessoas vivem uma cidade ou um parque e se sintam seguras, que olhem para as árvores e que realmente é um património cuidado e que vale a pena. Mas eu penso que vale a pena. Em Serralves também vale a pena. Eu também conheço uma história, acho eu, que até foi a Manuela que me contou, que acho que o Sr. Jorge esteve envolvido numa transplantação de uma série de árvores, ou eram arbustos, agora não me recordo. Árvores, sim. De árvores que estavam num sítio e que tinham sido deslocadas para outras. Acho que toda a gente dizia que aquilo não ia resultar e no final resultou. Foi uma história, não é uma história, é verdadeira. Foi aqui no Parque Serralves, na Caleira das Azinheiras, no estado de construir um novo museu, e tivemos que mudar 17 azinheiras. Todas elas pesavam entre 15 e 16 toneladas, e eu quase às 20 toneladas algumas delas. O ICNF disse-me em reunião que dava 99% mortas. E eu disse para o engenheiro, bem, no final falamos. Mas eu vou-lhe pedir para vir cá ver a minha transplantação daquilo que o senhor conhece. E depois falamos. Então, na altura, começou a procurar o trabalho, eu pedi para ele ir ver e ele olhou para mim e disse, bem, assim sim, é um transplante que, de facto, tem todo o tipo de regras que nós precisamos para fazer um bom transplante. Portanto, ia ser construído o museu, tínhamos um prazo muito apertado, porque normalmente o que acontece com estas transplantações para termos um bom sucesso? Nós fazemos no ano anterior, num período de inverno,
fazemos o corte para a árvore, né? Passei com o terrão, mas voltamos a tapá-lo. Portanto, isso para a árvore se adaptar a perda daquela parte radicular e podamos a árvore. Depois de podarmos isso, é que vamos no próximo ano fazemos a remoção da planta, porque transportar árvores com 20 toneladas já não é fácil, né? Depois isso não foi permitido, portanto não foi permitido, não foi possível, né? Porque a obra tinha que decorrer e então foi um bocadinho tudo à pressa, né? Para poder fazer. Mas correu tudo muito bem porque elas estão todas vivas. Uau, foi para mim, sinto-me orgulhoso com isso, por facto, porque foi um trabalho espetacular, foi um trabalho com a equipa e eu tive a ajudar, mas tinha uma equipa também com as gruas e o pessoal que estava a trabalhar comigo, era gente muito aplicada e tudo correu bem. Estão todas vivas, exclusivamente uma única pequena, que era a mais fácil, é que morreu. O resto está tudo, ainda ontem tivemos com uma visita à obra, com o arquiteto Ricardo, e estávamos lá a ver, olha, as árvores estão todas vivas, estão impecáveis, de facto. Valeu a pena, para mim foi bom. Em que ano é que isso foi? Isto foi agora o ano que passou. O ano passado. E para onde é que elas foram? Estão nos laterais do museu construído, portanto, elas não foram foram deslocadas aí cerca de 15 metros para cada lado e foram agrupadas depois com um projeto que o arquiteto fazia parte de quem fez aquele desenho, portanto, colocámos-as ali muito próximas. Portanto, a adaptação delas já estava lá, não é? Agora, foi mais fácil para nós, porque se é transportada para outros sítios, imagina que tem que embalar aquilo para meter em caminhões lá para fora, não é? Porque isso também é possível. Isto dá-nos muito mais trabalho, há um maior risco também com isso, porque a parte do terrão já tem que ser mais envolvida para não se perder a parte dessa proteção da terra, né? Porque depois se cair a terra e se soltar-se a raiz, há um risco maior. Mas mesmo a espécie em si, não é uma espécie que tenha muita, como é que eu explicar, muito êxito. É de risco por ser azinheiras. E com aquele porte já não é fácil transplantá-las, por isso é que o engenheiro estava a dizer que dava 90% ou 99% mortas. Mas nós fizemos tudo o que estava no nosso alcance e também temos que dar o exemplo, não é? Se fazemos fora, dentro de Serralves, temos que fazer bem, não é? Porque costumam fazer esse tipo de trabalho para fora? Sim, nós fazemos. Sim, nós fazemos fora. A maior árvore que eu transplantei pesou 44 toneladas. Foi uma palmeira, isto agora as palmeiras morreram quase todas com o escaravelho das palmeiras, que foi uma praga que atacou cá em Portugal. Mas nessa altura pesou 44 toneladas. Foi transplantada uma palmeira, tinha 20 metros, na altura foi transplantada para outro sítio. E foi viva e viveu até vir a praga do escaravelho, aí conseguiu matá-la. Mas durante esse percurso todo, pai, 15 anos, esteve sempre viva. Mas temos mais, também esteve envolvido naquela transplantação, quando foi o metro aqui do Porto, lá em cima no Marquês, aquela praça que está ali de plátanos. Estive lá com uma equipa de amigos meus espanhóis também, e que também estivemos a fazer um transplante daquelas árvores que lá estão, ainda estão com umas espias para segurança da árvore, porque depois a árvore é muito grande e tem que ser espiada. E ainda há pouco tempo estive também com um amigo meu, que trabalha exclusivamente comigo também aqui na prestação de serviços, que tivemos a transplantar a única árvore que havia na Baixa do Porto, que era uma magnólia enorme, que foi transportada para o Palácio de Castelo. Também era bastante abordada. Fazemos assim coisas de facto imponentes também, que são desafios todos os dias que nos aparecem, não é? Okay. São mesmo árvores de grande porte. Sim, são. Só para voltar um pouco atrás, como é que se chamava o tal médico de árvores? O inglês, John Wellington. Tive pena porque perdi o contacto dele, era uma pessoa que já tinha 45 anos de idade na altura. Para mim foi um excelente profissional, foi uma pessoa que de facto me ensinou muito, exigiu-me. Houve alturas que eu era para desistir porque era de risco e eu tinha que dizer que tinha medo, não é? Porque todo ser humano tem medo, um mais outro menos, mas há sempre um medo e um respeito para aquilo que se faz, não é? E então eu numa altura estava mesmo para terminar mesmo por ali e ele exigiu de mim e de facto tenho que lhe agradecer daquilo que eu faço e daquilo que eu sou hoje, por isso. Mas valeu a pena. O Jorge foi o único que foi formado por ele na altura? Foi o único, sim. Aliás, eu fui pioneiro em trabalho de escala de árvores, fui a primeira pessoa cá em Portugal. Depois daí é que a gente às vezes diz, não é possível, é possível. Eu entrei em 86, 87, depois fui 2 anos à tropa, que ainda era a tropa obrigatória, voltei para Serralves, o técnico já estava cá a trabalhar, já tinha alguma formação antes de ir para a tropa com ele, e depois foi novamente colocada a todas as pessoas do parque. O problema foi conseguirem aquilo que eu consegui, porque não era fácil. E depois toda a gente desistiu, porque a maioria das pessoas, algumas pessoas ainda da minha idade aqui dentro,
acabaram por não conseguir e desistir. Pronto, eu pelo menos ainda consegui ter resistência e ficar. Mas valeu a pena. Imenso tempo. Muito tempo, muito tempo. E forma pessoas na área agora? Já dei algumas formações, mas não concordo com elas, porque estas formações, para um trabalho destes, só podemos dar formações para ensinar pessoas como técnicos a terem uma equipa para poder conhecer mais as podas, a segurança, não sei o quê. Para formarmos pessoas com 50 horas ou 40 horas não é viável, porque é uma profissão de alto risco e isso nem devia ser permitido. Mas continuamos a fazer algumas asneiras em Portugal com este tipo de formações, né? Que embora a gente não concorde com elas, mas elas são feitas. Eu penso que isso é negativo para o futuro do património arbóreo e o futuro dos técnicos que trabalham com isso em altura. Temos que ter a noção que é um trabalho de alto risco, é um trabalho exigente de conhecimento, que não pode ser qualquer pessoa a fazê-lo. Isso é o que eu acho que tem que ser feito. Tenho trabalhado nesse sentido, tenho também orgulho de que formei uma pessoa que é em Serralves e que está trabalhando na Áustria, está lá há 14 anos, vem cá a Portugal muitas vezes, é uma pessoa certificada nesta área, porque na Áustria é o pessoal que trabalha com certificações, e supervisor também da árvores, portanto, supervisiono o trabalho dos outros também. Okay. Isso é a única pessoa, é arquiteto paisagista e engranou pela arboricultura. Portanto. Mas para conseguir a certificação teve que ir lá fora, sim, não é? Sim, sim. Aqui não é, as certificações que se passam cá, para a Europa, noutros países não funciona porque não é certificada por essa entidade. Portanto, não conseguimos trabalhar, porque conseguimos trabalhar em Portugal, mas depois no restante dos países, Espanha, França, Itália, Inglaterra muito menos, então aí é que não conseguimos mesmo. Temos de ter certificações mesmo com esse tipo de trabalho, senão não conseguimos trabalhar. Eu calculo também que a área tenha vindo a evoluir, não é? Têm aparecido novas técnicas? Sim. Estou a perguntar-lhe. Muitas técnicas. E como é que o Jorge vai atualizando esse conhecimento? Eu tenho pessoas que contacto, ainda agora quando estive na Áustria em novembro foi fantástico, estive lá com 42 técnicos altamente formados, pessoas que também já, alguns até reformados, e que alguns também já conhecia, porque entretanto em 2007 organizámos um campeonato internacional de Serralves, eu participei nele, e com um amigo meu também, que já faleceu infelizmente, que também era um bom arborista, mas teve a infelicidade de apanhar uma doença e morreu. Mas em 2007 fizemos essa organização, fizemos o campeonato no Bussaco e em Serralves. Portanto, estivemos aí ligados à comunicação social nessa altura. Já estive noutras áreas também ligadas a isso, mas as técnicas que se vai aprendendo, né, e que são sempre em termos, na questão de cortes, na preservação do material da parte arbórea, na utilização de material de escalada, porque estão sempre a sair materiais mais fáceis para o técnico deslocar-se melhor, dá mais segurança. Tudo é um conjunto de coisas que de facto tem que se estar sempre todos os anos e está sempre a evoluir. Portanto, tem que estar em contacto com pessoas que realmente têm sempre este tipo de funções mais atualizadas. Mas em Portugal o que acontece? É trabalho e quase não ligamos muito a isso, mas eu por acaso procuro sempre, não sendo só em Serralves, também me dá essa oportunidade de o fazer, mas eu procuro também isso com os amigos meus que trabalham fora do país e dentro do país, para a gente estar sempre a desenvolver alguma coisa que não seja do nosso conhecimento, porque há muita coisa que ainda a explorar e para se fazer. Qual foi o trabalho mais desafiante que teve? Esse das azinheiras deve ter sido desafiante, mas aquele mais difícil, que tenha pensado por uns segundos, isto não vai resultar. Olha, eu já fiz um pouco de tudo. O mais desafiante e mais complicado da minha vida profissional foi seccionar, desmontar com gruas com 47 metros de altitude, tirar eucaliptos seccionados. Portanto, nós trepamos, vamos naquela parte que tem o quadranal, que se chama o quadranal, que é onde tem aqueles cabos todos, aquelas gruas que se deslocam com muitos rodados, 5 eixos, a grua 120 toneladas, e depois nós vamos pendurados com a nossa linha de vida, com o arnês, nessa parte do quadranal, né? Somos ensados para cima da grua, temos um walkie-talkie para falar com o manobrador da grua, e vamos prender o cabo, os cadeados, digamos, onde é que vamos seccionar a parte que vai sair. Portanto, eu tenho que me deslocar de cima da árvore, portanto, da grua para a árvore, e depois da árvore para o sítio que vou cortar. Eu corto, secciono ali, portanto, com a informação quanto é que pesa, que também tenho que saber fazer o cálculo do peso dessa parte que vamos tirar, porque depois há um risco de muitas vezes não estar equilibrado e virar, não é?
que acontece? Nós temos de ter o cuidado de ter isso em conta para não corrermos riscos de vida. Portanto, eu vou ter que lá ficar, a grua segura num tronco e desloco e pouso em baixo para depois ser seccionado e retirado. Tudo isso até abaixo na árvore. Mas já tirei paus com 20 toneladas e mais. Portanto, árvores a pesar 40 toneladas, coisas assim. Para quem conta isto, não é? Mas é um processo, não é fácil, é um processo de alto risco para tudo. Risco para quem trabalha em cima, risco para quem está a operar com máquina, porque não é uma peça em si que seja quieta, porque depois aquilo vira um impacto bastante forte na máquina. Tudo isto temos de ter em conta o corte que estamos a fazer, com o cuidado máximo, e depois não temos muita forma de nos deslocar no sítio que estamos a cortar. Temos de ter muito cuidado, porque estamos muito presos à árvore, muito limitado, muito perto, e estamos com uma linha de vida presa aos troncos da árvore e com umas esporas que nós temos pedacinhos nos pés que espetam na árvore. É ali que nos seguramos. Portanto, nós temos de ter ali muito conhecimento, senão podemos ficar ali com um acidente complicado até morrer. É arriscado, não é só que acaba de tomar que se morre, ou ficar mesmo inutilizado para toda a vida. É um processo complicado de profissão que a gente tem que ter a atenção de todos os movimentos, tudo o que se faz, porque há risco elevado. Então, basicamente, quando está a cortar a árvore, o Sr. Jorge está mesmo preso à árvore enquanto Exatamente. está a cortar? Sim. Ok. Estou preso à árvore, portanto, imagina, é o tronco da árvore e eu tenho uma esporazinha nos pés que está aplicado nas pernas, tenho o meu fato anticorte, capacete, todo equipado tipo astronauta, máquina encaixa aqui, tenho um ganchozinho, encaixa aqui a máquina, e quando chego lá, portanto, tenho que seccionar, portanto, prendendo a árvore, isto feito com grua, mas também fazemos sem grua, fazemos com retenções de cordas também. O mesmo processo, só que é manual. Portanto, muitas vezes as gruas não chegam lá, né? E nós temos que resolver o problema com preso prendendo ramos, descendo ramos. Temos uma peça que aplicamos na própria árvore, que é tipo portanto, uma roldana em cima, e depois a corda vem cá abaixo, passa, e você consegue passar essa corda e descer 2, 3 toneladas de carga e segura só com a mão. Portanto, esse aparelho que lá está, agora é preciso conhecer as técnicas de lidar com esse aparelho. Quem está no chão também tem que ter o conhecimento de trabalho que está a fazer em cima. E desce tranquilo o ramo, volta a subir, volta a prender outros. Tudo isso tem um processo diferente. Uma coisa é que a grua, para mim, torna-se mais fácil, porque é mais rápido, até digo mais eficaz, porque eu não tenho medo de trabalhar com elas, né, porque sou habituado a isso, do que fazer retenções à própria árvore e demora muito mais tempo. Portanto, é um processo mais demorado. Mas quando acontece isso, tem que ser feito dessa forma. E muitas vezes acontece por cima de telhados, por cima de cabos elétricos, por cima de um monte de coisas. Depende da situação que a árvore se encontra, e às vezes encontra-se em sítios muito complicados. E a equipa tem que estar muito bem coordenada. Sim, não somos muitos, mas a equipa é boa. A equipa é boa, é muito eficiente, e quando nós temos todos a equipa que sabemos o que estamos a fazer, a coisa rola bem. Quantas pessoas, mais ou menos? Fora temos entre 3 arboristas, e depois o restante das pessoas, seja gruas, seja caminhões para transporte, é tudo subcontratado. Também é gente de empresas que nós normalmente contratamos sempre, porque já têm o conhecimento do que nós fazemos, e para nós torna-se muito mais fácil trabalhar, né? Porque a pessoa já tem o conhecimento do que estamos a fazer, simplifica-se melhor. Quando apanhamos alguém de novo, temos que os ensaiar primeiro para saber o que é que eles fazem, porque temos ali um risco. Todos dependem de todos. Dependemos de todos. E eu dependo deles também para não pôr a minha vida em risco, ou quem lá está a trabalhar em cima, muitas vezes não sou eu também que trabalho. Mas eles gostam sempre que eu esteja no chão, para os acompanhar. Porquê? Porque sentem-se seguros, porque sabem que eu tenho muita experiência deste trabalho. Se eu disser, eu vou ter que ir a um cliente lá, não demoras muito tempo porque eu fico aqui à tua espera. As pessoas sentem-se bem. Eu também me sinto bem porque sei que estou lá, olha, podes cortar, tenho confiança com aquilo que estou a fazer. Eu muitas vezes sou eu que estou a fazer retenções, se tiver outra pessoa que não tenha tanta capacidade já estão com receio, e comigo, não é? Porque sabem que eu que tenho muito conhecimento em cima e em baixo, estão tranquilos, ficam todos felizes por eu estar lá. E eu sinto-me bem porque uma anarquia de profissionais é bom. Tenho boa relação com eles todos, felizmente. Falou dessa transplantação das oliveiras, mas que outros... Azinheiras. Desculpe, das azinheiras, que foi um feito, não é? Mas que outros trabalhos fizeram aqui em Serralves, do género, transplantações ou não? Aqui em Serralves foi o único, assim, de impacto mesmo. A data 2 nunca tinha sido feito nenhum tão grande. Nada assim não, grande. Não. Normalmente fazem é normal. Poda, não é? Sim, a poda, os abates controlados, o Instituto Sanitário das Árvores que se faz a avaliação. O restante, assim, transplantes nunca... Pragas nunca tiveram? Ou tem... Coisas que se tratam,
mas em termos de pragas aqui não tem assim sido nada de especial. Aliás, temos uma cá no parque que é o Mato dos Pinheiros. Mas está na Europa toda, está em Portugal todo, e o tratamento de campo, como não são muitas árvores também, os pinheiros são poucos, às vezes não justifica também este tipo de tratamentos, né? E conforme vamos morrendo, vamos tirando. E depois substituímos até por outras espécies. É o caso dos eucaliptos também. Vamos tirando também, os eucaliptos também em demasia para a libertação de carvalhos, património que de facto é mais autónomo cá no parque. E temos que seccionar para os libertar, para não estragar as outras, aí é mais complicado. Já temos a avisar por baixo dos eucaliptos com 20 metros, e os eucaliptos têm 30 e tal, 40. Temos aqui árvores no parque, eucaliptos com 38 metros, 40 metros, quase, não parece, a gente olha, não é possível, mas tem. E o que é que acontece? Ultimamente temos vindo a tirar algumas espécies dessas, para estão lá debilitadas, e tentar criar espaços para as outras árvores poderem viver e criar ali um património mais adaptado do que era do parque, porque senão também se torna invasor o eucalipto. Mas aqui para baixo a zona da mata é que tem mais um bocadinho disso, mas já eliminámos bastantes. Mas ainda temos mais desafios desses. É uma questão de ir fazendo aos poucos também. A opinião pública também acha que nós estamos em exagero, né? Também tem que ser um bocadinho graduado, feito de vez em quando alguns abates, com conhecimento de toda a gente, para saber o que estamos a fazer, mas vale a pena tirá-los porque criamos espaços de lazer, espaços para as árvores poderem crescer de outra forma, e que muitas vezes são árvores que estão por baixo, que não têm forma de crescer porque eles dominam aquilo tudo. E aí fazemos isso. Esse trabalho, há pouco falava sobre isso, em resposta a uma pergunta que a minha colega lhe fez sobre como é que fazem a avaliação, ou de quanto em quanto tempo, mas isso é quase um trabalho regular, todas as semanas têm que fazer uma avaliação, nem que seja por alto. Sim, normalmente os jardineiros também que já trabalham cá há muitos anos, né? Porque a maioria deles também já tinham um bocadinho de olho clínico, embora estão mais virados ao jardim e fazendo, mas aqueles mais antigos que estão da minha idade cá, já veem, arquiteto, olha, tem um ramo assim, olha, que eu não sei o quê, é melhor chamar a dizer ao Sr. Jorge, o Ricardo lá me liga e tal, já vamos falando, vemos o que é necessário fazer. Mas eu todas as vezes que venho cá, tendo um bocado de tempo, dou uma volta ao parque e vejo, claro que muitas vezes a gente que não está habituado, só anda com o pescoço virado para cima, né? Com a cabeça, o olho clínico conseguimos identificar essas coisas, né? Porque sendo o parque que é, né? E que tanta gente a visitar o parque, temos que ter minimamente as coisas em segurança, né? Ainda foi agora nessa semana, caiu uma árvore que estava totalmente podre, já estava identificada e caiu do nada, portanto, sem vento, sem nada, na segunda-feira caiu. Teve que ser tirada ontem e ontem à noite, cortei outra que estava no mesmo estado sanitário, estava totalmente desfeita da parte do tronco. Isto tem a ver com a idade da árvore. Tem a ver com a idade. Já tinha bastantes fungos também na parte exterior do tronco, que são indicadores que nos indicam de facto o aparecimento da árvore, e que a árvore já não tinha forma de estar ali e que nos comprometia em questão de segurança. E agora começou a próxima Serralves em festa, ainda há coisas ainda pior, não é? E é um espaço que normalmente as pessoas gostam de estar, não é? Porque é boa sombra, mas também temos que ter uma árvore de segurança. Tivemos que cortar e temos que repor, que é aquilo que está na agenda também. Às vezes deve dar pena ter que tirar uma árvore muito antiga. Bastante. Eu sofri um problema que eu vivo na Marginal Porto Entre Rios, e o que é que me aconteceu? Cheguei a casa um dia, tinha-me tirado 2 liquidamos brutais em frente da minha casa. E eu nasci ali, tenho lá a habitação, e então de um momento para o outro, chego a casa e faltam-me as 2 árvores. Parece que me faltou parte de mim, porque as árvores não faziam estrago nenhum à estrada, mas os vizinhos estavam sempre cismados com as árvores que iam de lá para fora, então as árvores por todo lado resolveu cortar. E eu aí sofri e diria assim, bem, realmente quando as pessoas têm um afeto por alguma coisa, eu agora sei reconhecer o que as pessoas vão sentir quando eu faço tipo destes trabalhos fora em qualquer sítio do país, né? E então é isso que nós temos que ter em mente, né? Porque muitas vezes as pessoas criticam, desde que seja positivo na crítica, né? Mas eu hei de imaginar quantas vezes já fiz trabalho e que a pessoa sentiu a mesma coisa que eu senti, né? E de facto é pena, mas aqueles não precisavam ser abatidos, estavam boas, né? Agora imagino quando não estão, ou quando estão boas estamos a tirar, né? Deve ser um sofrimento, e por acaso, pronto, como nasci ali, né? Agora me dou, faltam-me aqui as árvores, mas por acaso foi de pena. Mas tem uma diferença na minha habitação, é o sol. Okay. No verão, mais, não é?
não é? Muito mais sol. No inverno tinha lá uma frota, uma coisa brutal de pinda-silves, fantástico. Até comer a sementes era brutal. Agora não dei nada. Tem lá, agora continuo lá, mas também gosto de árvores e tenho algumas coisas também em casa, já me aparecem lá os galhos, aparecem os melros e eu gosto porque sinto-me feliz em ver a passarada toda. E aqui em Serralves também gosto de ver. Aqui, ia perguntar, trabalhar aqui há tantos anos, foi notando assim alterações na biodiversidade do parque, ao nível dos pássaros? É assim, aqui há muito pássaro, eu não sei identificá-los todos porque não é a minha área, mas em questão há uma coisa que não sabia aqui tanto em Serralves e agora vê-se que eu estou aqui a ver uns que são as pegas. As pegas têm muito tempo aqui em Serralves que não apareciam cá, a ver mais uma aqui do mar, agora que começaram a voltar tem muita coisa, pomos bravos, gaias, vê-se amanhã a rola indiana. Umas coisas também que se vê aqui tropical introduzido, se calhar para as pessoas que compraram, que são as caturras, também tem ido muita coisa disso. Mas eu acho que tem havido cada vez mais procura desse espaço, mesmo o pato bravo, o pato real. Há um pato também que passou aí que é o aço Egito também, embora dá porrada nos outros porque o gajo é maior. É defesa uns contra os outros, mas e com a chácara também que construiu aí, acho que chama mais espaço, mais animais. Há mais agora, acha? Acho que tem, acho que sim. Não sabe que depois da cidade há muita construção e os pássaros também têm que se refugiar em algum sítio, né? E eles aqui dentro se sentem mais felizes, não é? Com o espaço destes arbóreos, né? E então se ele der a alimentação, que ali o meu colega o Jorge que olha pelas vacas, bota-lhe de comer também, eles vêm todos contentes. Não, é um espaço fantástico para eles, acho eu, que e ele também não está tão mal, nos retiramos. Ainda há dias estava com trabalho e aconteceu-me engraçado, diz o técnico, pá, tenho aqui um ninho com pomos bravos. Oi, deixa ficar isso que não se tira. Manda-me uma fotografia disso. O telefone manda-me uma fotografia, não, deixa isso que já ficar. Eu nem disse ao cliente, porque o cliente queria tirar a era toda, então cortei a era cá em baixo, isto morre, que depois estou a deixar ficar lá os pássaros, porque eu disse, opá, estão tão bonitos, vamos tirá-los daqui. Não, deixas ficar aí. Lá podamos a árvore e ficaram os pássaros. Isso também é uma preocupação? Sim. É, quando estão a tratar uma árvore, por exemplo, se houver alguma espécie animal a viver lá, não se corta os ninhos, não se corta nada disso? Sim, tentamos preservar isso. Já me aconteceu aqui no parque, aliás em Santo Inácio, na Quinta de Santo Inácio aqui em Gaia, para adorar um carvalho tinha lá uma coruja dentro, portanto, muito bonita. Por acaso eu nunca tinha visto assim ao pé de mim, já foi há uns anos. E aliás na altura já estava a ser construído o parque biológico, também trabalho lá de vez em quando. E então ainda não tinham portanto, forma de tratar aquilo e eu deixei-o lá e ela viveu lá. Que ainda existem lá algumas naquela zona. Aquela agora é maior, é uma coisa diferente, que nós também trabalhamos para eles de vez em quando também. Também fazemos algumas coisas na Quinta da Aveleda também, que é um espaço para mim fantástico também. Não sei se conhecem, mas é um espaço muito bonito. E eles fazem parte disso também, que são os donos. E agora aquilo está um bocadinho diferente, mas na altura, quando vi lá os pássaros, olha que espetacular que estava lá, olhar para mim e olhar para ele num buraco, e o carvalho estava a ser podado, e ainda era eu que não trabalhava, trabalhava sozinho, havia uma época de 89, 90 até 2007, trabalhava sozinho, não tinha técnicos a ajudar-me. Em todos os sítios que eu ia trabalhar, tinha sempre apoio do cliente, ou em câmaras, ou em juntas, ou em particularmente, tinha sempre alguém que me apoiava no chão. Após disso, teve uma queda abaixo de uma escada, infelizmente, tive 4 anos sem trabalhar, provocada por outro indivíduo no chão, e então a partir daí não podemos correr o risco de trabalharmos sozinhos, temos de trabalhar com alguém que conheça o trabalho, né? Porque pôs-me a vida em risco. Felizmente correu bem, podia ter corrido bem mal. Não ficou com receio depois disso, de voltar a seguir às árvores? Não fiquei. Agora faço muito menos trabalho com isso, mas tenho mais funções, né? Mas há sempre um bichinho aqui a mexer. Claro, tem que haver, é uma relação de confiança. É isso mesmo. Fica preocupado quando há os grandes eventos como o Serralves em Festa? Eu acho que já se tornou um hábito, não no Porto como acho que no país, e as pessoas também têm que ter, acho que têm que ter mais de mentalidade da conservação dos espaços. Eu acho que não
não é para aí que há estragos. Não é? Pelo menos nos anos que eu estou aqui não se nota assim um estrago que dá com Serralves, que é um estrago, não. Eu não concordo com isso porque eu vejo que o património... É claro que normalmente as herbáceas, as ervas e tudo mais, as pessoas têm que pisar, não é? Mas se recupera. Agora, vandalizar árvores ou estragar património arbóreo, de facto, que é difícil pô-lo de um dia para o outro, não se tem visto isso a acontecer. O pessoal que monta cá toda a área para poder circular tudo, as atividades também tem cuidado. O pessoal também do jardim também ajuda a controlar isso. Eu também boto os olhos também a isso, portanto, já há uma forma de respeito com o património. E é bom ter o parque cheio de gente? É bom, eu acho que sim. É bom para Portugal e para o Porto também, não é? É um evento fantástico, acho eu. Pelo menos eu tenho gosto que seja feito cá. Quando não foi feito destes últimos 2 anos, isto parece que ficou tudo muito vazio, não é? Pois, também se habituaram nesses meses, têm tanta gente. Exatamente. Tem memórias da inauguração do museu? 99. Estava cá? Estava cá. Nessa altura estava cá, sim senhora, lembro-me disso perfeitamente, ainda me lembro de entrar o presidente Cavaco Silva também, para a inauguração, ainda lembro-me muito, e lembro-me também do Dr. Francisco Sá Carneiro também, que entrou aí na altura para assinar com o Secretário de Estado da Cultura, a doutora Teresa Gouveia também, muita gente que estava nessa altura, eu me lembro de entrar com um carro preto, daqueles antigos, um Peugeot, que era o que usavam na altura. Ainda me lembro desse que foi assinado em frente à Casa Cor-de-Rosa. Portanto, já tenho 36 anos de casa, já não são uns aninhos. Portanto, eles em 87 entraram para fazer essa assinatura aí e eu estava, por exemplo, ainda era muito jovem. Hoje já estou com mais de 36 anos. O que é que achou na altura? Achei que nunca tinha estado envolvido numa coisa dessas, para mim era sempre surpresas, não é? Agora já se torna um bocadinho mais hábito, porque a gente já está ligado mais no meio da política das pessoas que trabalhamos, não é? Já não é para nós, para mim, principalmente, já não é uma coisa fora do normal, não é? Mas naquela altura era. A gente vinha... Na altura já estava a fazer formação ou a aprender arboricultura? Já estava a aprender arboricultura, sim. Eu fazia as duas funções nessa altura, fazia jardinagem, trabalhava no jardim, e fazia trabalho com o técnico em inglês. Só depois, mais tarde, ele foi-se embora e eu fiquei com a profissão na mão e com um Jeep, que eu tinha um MM na altura. Mas as primeiras locações fizemos de comboio para Setúbal. Não comboio com a ferramenta, não tínhamos carro. Só mais tarde é que depois adquirimos esse carro e depois ele foi-se embora e até hoje perdi o contacto dele, nunca mais teve naquele paradeiro. Mas ele hoje deve estar, ele tinha 45 anos, portanto já passaram 36 anos, a coisa, não sei se será vivo, se não sei, mas não está a certeza. Mas aprendeu muito com ele. Foi. Na altura, como é que era um jardineiro, perceber que havia formas diferentes de cuidar das árvores? Não era fácil. Aliás, quando eu o vi trabalhar em cima da primeira vez, foi na Alameda dos Liquidâmares, e ele não falava português, e eu ficava a olhar para aquilo tudo e a admirar como é que ele ia para cima das árvores, como é que ele se colocava em cima da árvore. Para mim foi uma surpresa e eu ficava, bem, este tipo é o Tarzan. Depois, como há 3 anos se propôs à equipa toda para aprender, eu disse, isto não vai ser fácil. Portanto, os equipamentos de segurança, marnês, mas na altura eram bons, não é? Mas eram coisas muito banais, eram pouco confortáveis, não é? O material de segurança era fraco, as botas eram fracas, só o técnico era bom, o restante não era nada fácil do material que se tinha. Mas eu consegui adaptar-me àquilo, fui trabalhando com ele. Ele comprou um dicionário pequenino, eu não percebia inglês, e hoje pouco percebo, infelizmente, e então comprei também um dicionário para eu perceber o que é que ele estava a dizer. E eu achei uma piada numa altura, ele diz-me assim para mim, Jorge, eu vou todos os dias à capela. E eu já era religioso, e eu disse, mas João, mas tu reza muito, na capela, deve muito. Achei uma piada ao tipo e eu disse assim, está bem, é uma rica missa. Ele via um bocadinho, mas em cima das árvores, quando ele trabalhava, ele não bebia. Ao fim do dia ele é um bocadinho, também não é só os portugueses que bebem, não é? Os ingleses também bebem, ele bebia bem. Tinha alturas que era complicado. Eu, como já tinha carta de condução nessa altura, era eu que conduzia ali ao lado, porque ele às vezes enganava-se e ia para a esquerda como lá em Inglaterra. Numa altura pegou-me um susto
num sítio em Trás-os-Montes, ia contra a mão e eu, para morrer hoje, agora em cima de árvores, era uma pessoa realmente fantástica. Sabe se ele veio especialmente para vir para Serralves ou se já cá estava em Portugal? Não, ele veio pela Europa toda. Ele, entretanto, a esposa dele era professora, entretanto ele divorciou-se e resolveu, portanto, ele foi formado no Jardim Botânico em Londres e, entretanto, foi explorando a Europa toda. Veio ver abaixo, esteve em Espanha, esteve em França, esteve... Foi oferecer os serviços dele? Exatamente, foi oferecendo os trabalhos dele, até que veio para a Câmara do Porto. Tinha estado em Lisboa, tinha um amigo dele também que era belga também na altura, ainda tenho lá um contacto com ele, está em Espanha. Também tinha a mesma área profissional e acabou por vir para aqui a Serralves, porque a arquiteta Teresa nos conheceu e aproveitou, porque como já conhecia a área e que era uma pessoa, de facto, importante para abrirmos o parque, para trabalharmos, para nos dar as inseguranças, não tínhamos ninguém, não é? Para fazer esse tipo de serviços, pelas pessoas que tínhamos cá não eram com capacidade, digamos, profissional para poder fazer nessas altitudes, então foi uma aposta que eu penso que foi boa. Foi boa toda. Foi boa para mim, foi boa para o parque, foi boa para Portugal, que já há mais técnica de olhar com isso, e de facto foi, digamos, uma revolução nas podas, em abates controlados, coisas que nós precisamos de saber para fazer com segurança, né? E isso de facto veio revolucionar um bocadinho todo esse sistema que nós estávamos adaptados a fazer e que estávamos errados, né? Além de arriscarmos a vida, né? Estávamos em cima de escadas sem arnês, sem capacetes, sem anticortes, sem um monte de coisas, né? Podemos pôr a vida em risco, a nossa e a dos outros, que eu acho que foi uma aposta excelente. Tenho a agradecer a Serralves pela oportunidade e que me sinto, de facto, orgulhoso por ter entrado nesse profissional que realmente ele era uma pessoa exigente e que valeu a pena ser. Qual é a sua área preferida do parque? No parque, eu gosto de fazer as duas coisas, gosto de fazer e vender serviço. Gosto de contactar os clientes fora, gosto de explicar. Às vezes os clientes dizem, bem, foi a melhor pessoa que apareceu aqui que sabe o que está a dizer e que me explicou uma coisa com pés e cabeça. Mas eu gosto, no parque, eu gosto de fazer as duas coisas. Gosto de fazer trabalho, gosto de informar o que é que se passa nas árvores, gosto dessas coisas todas. Por isso é que realmente, para mim, todos os dias eu gosto de desafios. E o seu sítio preferido no parque? O meu sítio preferido no parque é a Alameda dos Liquidamas. É o que de facto, já subi muitas vezes aquelas árvores e acho que nem quero imaginar um dia que aquelas árvores desapareçam todas, que é o que nos espera futuramente. As árvores começam a ficar debilitadas, já tiramos algumas, e que aquilo que é uma lembra emblemática e que vai sentir uma diferença muito grande no parque, porque é uma coisa que é uma trajetória ali de uma linha, um eixo de facto fantástico, que de facto para nós que trabalhamos aqui há anos, para mim, espero bem não ver ser feito, mas quando for feito não vai ser fácil. São mesmo. altas, já subiu muitas vezes até lá assim? Já subi muitas vezes. Já trabalhei com gruas, sem gruas, já escalei sem gruas, já fiz limpeza, já fiz abates, um monte de coisas ligadas àquelas árvores. Mas eu acho que eu faço todas as árvores que há no parque. Aliás, se eu tiver em casa de me ligar em que a árvore X caiu, sei qual é a espécie e o que é que ela tinha. Para já, enquanto tiver memória, mas é um bocadinho isso, a identificação das plantas aqui, pelo menos árvores de grande porte, médio porte, eu tenho-as memorizadas praticamente. Mas eu dizia que quando comecei a aprender isso, eu acho que não vou aprender tantos nomes. Acho que não vou ter tanta capacidade para isso. Hoje identifico quando vou, imagina, fazer uma identificação numa área do património, que às vezes trabalho com o Jardim Botânico do Porto, em Lisboa, e outros espaços maiores, não levo nada para ver a identificação da árvore, porque já as conheço, né? Eu consigo identificá-las pela folha, pelo tronco. Às vezes uma outra vez pode-me falhar porque pode ser uma árvore não portuguesa, portanto, a árvore tropical, aí pode-me colocar um bocadinho mais de problema. De resto, eu consigo identificar quase tudo. O que é que Serralves é diferente desses outros parques e jardins? Olha, depende. O parque em si, portanto, 100 anos, não é muitos anos, não é? Mas eu trabalho com outros parques, através da Fundação, com mais anos. E até com áreas maior emblemáticas em termos de porte, em idade, mas em questão de património arbóreo, Serralves também é grande, né? Mas temos ali Sindra, temos os jardins de Sindra também são fantásticos, já trabalhei algumas vezes, temos aí patrimónios também semelhantes,
e com mais idade, portanto é diferente. E árvores até com muito maior porte. São árvores até que, quando trabalho também com árvores classificadas, também é outro tipo de árvores e de trabalho diferente de serralos, mas tudo no conjunto todo também gosto muito de trabalhar cá e admiro muito o património cá. E temos que continuar a plantar e a preservá-lo até quando quisermos e pudermos, porque também há muito investimento, né? Tem que haver vontade de todos para que isso funcione, né? Porque é uma mais-valia para o país e para a cidade, né? Porque é um património de facto que vale a pena preservar, porque todas as pessoas acho que quando vêm visitar o museu querem visitar o parque, não é? Trip Topol, quando foi a inauguração, sim. Teve logo na inauguração, foi nos dias seguintes? Não, eu e o meu colega, que faz trabalho sobre o tratado, nós é que fizemos a poda portanto, para o acesso do... Ok. Portanto, nós estivemos a trabalhar nas árvores antes de montarem aquilo. Antes de subir lá acima, teve a trabalhar nas árvores. Exatamente, e depois de subirmos lá acima, ainda voltámos a trabalhar para preparar os últimos retoques para a inauguração, para podermos passar lá com as pessoas. E como é que foi esse trabalho? Deve ter sido exigente em tão pouco tempo? Ou... Sim, foi exigente e a ideia é de cortar tudo, né? Porque para trabalhar com aquelas estruturas todas e colocar lá não é muito fácil, né? O mais fácil é cortar as árvores e tirar, né? E isso foi tudo muito feito ao pormenor e feito com algum cuidado para que tivéssemos o lazer das copas lá em cima e que tivesse um equilíbrio com as duas coisas, né? Muitas vezes com as pessoas a trabalhar de construção é fácil a gente conseguir ver esses objetivos, né? O objetivo é sempre cortar tudo, né? Pois, mas o vosso objetivo era preservar e cortar. Exatamente, embora os comentários às vezes que faziam que nós cortámos árvores, mas nós não cortámos árvores, nós apenas cortámos, podamos árvores para a adaptação do projeto que estava em causa. E quando o tritol ficou feito, deve ter sido os primeiros a subir lá acima, não? Já estava a ser construído, já tinha subido. E o que é que achou de ver o parque lá de cima? Era fantástico. Embora a gente está habituado a trabalhar em altura a ver, não é? É isso, está habituado mas depois está a ver aqui por abaixo, eu disse, bem, agora tenho aqui um património. A única coisa que eu não gostei de ver lá de cima era aquelas habitações à volta. É a única coisa que me choca assim um bocado, porque eu gosto de ver a coisa isolada, né? Porque é um lazer diferente, há uma vista diferente, né? Mas também não se consegue ter tudo, né? Mas de facto fiquei admirado. Mesmo aquela zona ali por cima do lago, que também trabalhei muitas vezes ali naquelas tilhas enormes, e a vista lá de cima é diferente. Ficou bem. Tantos anos habituado a subir, mas nunca tinha tido a visão do parque não. inteiro, não é? Uma coisa é estarmos em cima do mar, outra coisa é estar em cima de uma plataforma, digamos, olhar e ter espaço para ver, para aqui, para ali movimentarmos. Ali estamos em cima da árvore, estamos limitados, não é? Mas ali tem um espaço fantástico, de facto, valeu a pena o investimento e eu acho que muitas pessoas que vêm que devem gostar, também como eu, acho eu. Tem muita gente na inauguração? Sim, valeu a pena o investimento desses. É pena ser tão pequeno. Dá uma volta ao parque. Exatamente, sim. Mas não é possível, já é muito bom. Tem-se alguma memória que queira partilhar connosco dos seus anos de trabalho aqui do parque, assim uma memória mais marcante? A memória mais marcante, a gente tem tanta coisa que nem sei o que é que eu ia responder a essa situação. A memória mais marcante para mim foi que durante esses anos todos que realmente trabalhei cá e trabalho, foi fazer trabalhos de facto como disse há um bocadinho, aquele transplante das árvores. Para mim marcou-me mais, porque era um desafio e eu queria de facto ter um êxito com isso. E aí preocupou-me um bocadinho com isso tudo e fiquei assim um bocadinho receptivo, mas não, eu consigo isso, que isto vai resultar bem. Eu arranjar uma equipa fantástica, com gente capaz de fazer, então, como tivemos essa ajuda toda, correu bem, mas foi uma memória que a mim me gravou para toda a vida. Mas senti-me realizado e gostei do que fiz. Contra todas as probabilidades. Exatamente, com tudo contra. Eu queria lhe perguntar se tem alguma árvore favorita, se tem assim uma árvore que gosto especialmente aqui no parque. Gosto muito do castanheiro que está junto ao Roseiral, um castanheiro que é o único, dá umas castanhas brutais, em questão de castanha não é grande coisa para se consumir, mas é uma árvore fantástica, eu gosto dela pela copa, pela beleza dela, gosto daquela árvore, porque eu gosto das árvores de maior porte,
uma dimensão de copa muito grande, árvores com troncos brutais, para a gente olhar para ela e dizer, isto é uma árvore. Agora em alinhamentos, árvores também gosto de ver, mas é uma árvore que eu não conjunto, por exemplo, os liquidar, mas também gosto. Também gosto muito de ver aqueles alinhamentos e são bonitos, mas uma árvore grande, forte, com uma estrutura diferente das outras, a mim chama mais a atenção. Porque imagina copas, eu tenho esse plátano que é em Porto Alegre, tem 149 metros de perímetro de copa, 30 e tal metros de altura, é uma árvore classificada, é uma árvore imponente e, bem, é diferente de todas as árvores, não é? Num conjunto disso tudo, sinto mais gozo em trabalhar nisso. Como, por exemplo, me darem a mim 300 ou 400 árvores em arruamentos, todas mutiladas, todas estragadas, não é? E, bem, isto não dá gozinho a trabalhar nisto, de facto. Agora, quando conservamos em património mais natural, aí eu gosto mais de trabalhar com isso, sinto-me mais confortável, eu gosto de mexer naquilo porque sei que realmente é uma árvore com um interesse patrimonial grande e arbóreo, portanto que realmente vale a pena. Mas temos de fazer um pouco de tudo, não é? Não podemos escolher tudo. Se eu pudesse escolher, eu trabalhava nos sítios importantes. Aqui? Aqui também. Por isso mesmo é que nunca me fez sair daqui porque gosto de trabalhar cá. Senão já me nasceu muitas oportunidades que me devem imaginar em Portugal todo. E continua, felizmente. E nisto tenho que me sentir bem porque sou procurado, não só por Serralves, outras pessoas também que me pedem ajuda. Portanto, e como arboristas não há muita coisa, também não é difícil, não é? Mas é uma área profissional que dou conselho às pessoas que queiram aprender, que vale a pena. Agora fácil não é. Mas é bonito. É bonito. Na altura que comecei a aprender isto, chegava a qualquer sítio do país com trabalho, as pessoas mesmo que estavam ali, o pessoal que jogava umas cartas, o pessoal que estava ali, ficavam todos a olhar, toda a gente admirada. Hoje já não é assim tão admirável, porque já começou a tornar-se mais popular esse tipo de serviços, mas na altura o pessoal ficava todo, como é que o tipo salva lá assim, como é que o gajo faz, não sei como é. Porque a gente ficava a olhar para as árvores como é que eram trabalhadas, né? Porque normalmente as pessoas estavam habituadas a ver qualquer pessoa a subir a árvore, mas não era subir 20, 30 metros, né? E tínhamos uma arraial de gente a ver que os curiosos estavam todos. Mas depois adaptei-me mais a isso, mas na altura sentia mais desconfortável, porquê? Imagina que acontecia um acidente, acontecia qualquer coisa, ou estragava alguma coisa, era chato, mas agora já não, agora já se torna mais, já é uma segurança profissional que já se faz a coisa, já não se liga nenhuma a isso. Também trabalha com pessoas? Sim, também ajuda nisso. Não, eu gosto de explicar, e mesmo aos colegas, e fazermos uma coisa mais em equipa, é mais fácil trabalharmos com isso. Do que trabalhar sozinho também não é muito aconselhável. Ainda agora estamos a falar de preservação, eu acho também importante nós falarmos aqui um bocadinho sobre, por exemplo, o Parque de Serralves tem inúmeras árvores. Porque é que foi importante transplantar aquelas árvores, aquelas azinheiras, e não se cortou as árvores, não se mataram as árvores, foram transplantadas? Qual é a preocupação de manter este património natural aqui em Serralves? Eu acho que o importante é manter, porque é uma espécie protegida, e obrigatoriamente Serralves tinha que a fazer, e com o conhecimento do ICNF foi feito isso, não é? O transplante de espécies eram árvores que foram implantadas cá em Serralves do tempo da construção do primeiro museu, portanto, aquele espaço que chamávamos nós de Caleira das Azinheiras, agora deixou de ser Caleira das Azinheiras, porque temos lá um novo museu, não é? Mas essas azinheiras, de facto, cortá-las para mim seria um crime, do que fazer uma aposta de facto para a transplantação. E uma vez que temos este espaço para as colocar, e esperámos 30 anos ou 40 anos para ter aquelas árvores, não é? É claro que corríamos o risco da transplantação, como foi mencionado, mas o risco corre-se com tudo, não é? Não é só com as árvores, há o risco a correr-se, todos os dias se corre risco com outras coisas. E eu acho que foi uma boa aposta para conseguir manter, porque árvores valiam a pena. E 17 azinheiras com 30 ou 40 anos já valeu a pena o trabalho. Muitas vezes tem que se avaliar também o tipo de espécie, os anos que as árvores têm, se vale a pena, se não vale a pena, qual é o estado sanitário delas, não é? Porque não é transplantar qualquer coisa e de facto não seja viável, que a árvore esteja com problemas de radiculados, ou com problemas de copa, isso aí já não justifica. Agora as árvores eram saudáveis, eram árvores que estavam com vigor de idade, só corríamos o risco que era do tempo que tínhamos, porque já não era muito, né? E o tempo da transplantação já estava a passar da época, portanto, mesmo assim correu muito bem.
O que é que espera para os próximos 100 anos do Para os próximos 100 anos, que espero que seja melhor do que o que eu fiz até agora. Vai ser difícil. Não, eu acho que a juventude e as novas pessoas que trabalham têm que se adaptar e fazer por isso, porque o parque tem que continuar, né? A gente morre, mas o parque não pode morrer, né? Tem que haver uma continuação das pessoas a olhar por ele, né? E os jovens têm que se formar, fazer melhor do que eu, ter outras ideias, novas plantações, que também já em Serralves já se faz muita coisa. Eu acho que nos últimos 10 anos fez-se muita plantação, coisa que não tinha vindo a decorrer há muito tempo. E eu sinto-me feliz com esse facto, porque abater árvores, né? E não repor as árvores, seja a mesma espécie, seja outro tipo de espécie, acho que não faz sentido, né? Temos que repor. E aliás, que eu mesmo nos clientes fora, acabo sempre quando abatemos árvores, se eu conseguir meter uma árvore em qualquer sítio, eu digo, olha, meta esta, meta aquela. Faço logo consultor de arquiteto paisagista logo para conseguir meter a uma árvore. Só se o cliente não me der, de facto, uma abertura para isso. Senão tento mesmo introduzir, porque acho que cada vez mais nos faz falta património arbóreo, né? Que dependemos dele para vivermos, né? Independente de muita gente que não conhece isso, né? Ou com ignorância, ou que não mostra interesse, mas é assim que nós vivemos, né? E que sem património arbóreo nós não vivemos. Infelizmente, aquilo que está a passar no mundo inteiro, cada vez pior, estamos tramados, né? Esperemos que daqui a 100 anos esteja tudo recuperado e que estejamos melhor do que estamos hoje, né? Que eu não vejo, espero, não vejo assim grande coisa melhorada, mas tem que haver vontade de todos. Isso é que também é importante o seu testemunho, deixar esse testemunho para as próximas gerações. Exatamente, sim. Eu digo, ainda há dias estava a dizer com um amigo meu mais jovem, de arborista, nem só abater árvores é que é importante. É importante conservá-las quando é possível, do que abatê-las, né? Estavam a pôr um vídeo dos abates e eu disse, pá, vocês nem viram pôr o vídeo dos abates porque deviam pôr um vídeo de conservação do património. Agora abates, aí já não é uma coisa que interessa a ninguém, né? Isso é uma forma de angariar clientes para fazer abates, coisas às vezes que não são possíveis abater porque não há conhecimento, mas quando se conhece pessoas que possam abater, então a coisa torna-se mais fácil, né? Porque a vossa primeira preocupação é sempre essa, vocês antes de cortar estão a tentar perceber como é que conservam ou recuperam, não é? Exatamente, muitas vezes os clientes a nós também é assim, quando nós temos um cliente com aquele tipo de ideia tem que ser abatido, né? A gente não vai ter ideia diferente daquele indivíduo, né? Mas que a mim me coloca, é mais chato naquilo que vou fazer. É claro que se me aparecer um espaço para a preservação das árvores, para mim interessa-me mais isso do que abatê-las, né? Mas temos de tudo. Há pessoas com consciência e que gostam do património arbóreo que têm e o valor que ele representa, né? Porque há muitas famílias que têm grandes quintas, grande património e que eram antecedentes dos pais ou familiares e patrimónios que têm 100 anos, 150 e coisas muito notáveis que façam em muitos sítios. E quando me pede às vezes abates em coisas, eu digo, você não abate esta árvore porque isto é um crime, esta espécie, não sei o quê. O tipo às vezes até muda de ideia e diz, realmente você tem razão. Olha, e porquê é que não vamos fazer aqui uma seleção? Esta é um infestante, esta é não sei o quê. E damos-lhe ali a volta, de facto, e o homem com a explicação. Agora, se imagina que encontram alguém que é um madeireiro e que foi chamado para aquele local, a ideia é cortar, né? Porque aí faz parte da comercialização de madeiras. E eu digo, eu não sou madeireiro, venho para preservar as árvores. Agora, quando vemos que a árvore realmente tem deficiência, problema de mecânica ou de cimentos, né? Aí a coisa já temos que pensar duas vezes, ou a poda, se realmente tornar mais segura, ou em temos mesmo que cortar. Mas normalmente aparece muita coisa também de abates. Os últimos anos, após aquele acidente do incêndio e as leis mudaram, há muito pedido de abate, infelizmente. E depois avaliações feitas por ignorantes, né? Que isso é que é a mais grave ainda. As pessoas também não conseguem, começam a perceber que não conseguem cuidar, é isso? Não só, eu acho que parece pessoas a fazerem relatórios de espécimes arbóreos fundamentados por o abate. Porque, entretanto, foi criada uma lei também em que tem que ter relatório, aliás, tem que ter uma elaboração dos patrimónios arbóreos, provavelmente em câmaras tem que ter, e que tem que haver um diagnóstico das árvores que têm feito. Porquê? Para salvaguardar as responsabilidades das pessoas que olham por eles, né? Para não haver acidentes e para haver esse tipo de coisa, tem que haver essa avaliação. Então é feito numa função de quê? A árvore tem um problema qualquer e já ninguém quer responsabilidade, já nem se pensa em podas, pensa-se no abate. Porque é mais seguro para quem está a olhar para o património, né? E muitas vezes eu vejo abater árvores em certos municípios, a mim me choca, esta árvore não precisava disto, né? Porque quem não percebe, né? Quem é ignorante da matéria, não sabe
para mim, às vezes vejo, bem, isto eu não precisava, não é? De facto, precisava de uma poda, uma conservação, o que é que se torna mais fácil em custos, porque corta-se a árvore e o remoço, não é? E o risco é menor. Mas eu não penso assim, eu penso o contrário. Mas o facto é eu gostar daquilo que se está a fazer, não é? Mas não somos todos iguais. Nós temos que ter uma ideia do património que temos. Em Serralves também penso assim. Fora também faço a mesma coisa que fosse feito em Serralves. É assim que eu penso no mercado que tenho. E às vezes até perco trabalhos porque não concordo com eles. Com as avaliações que estão feitas, eu não concordo com aquilo que vai ser feito nas árvores. Portanto, eu de facto tenho uma forma e também um pouco de autonomia para poder fazer e decidir. Não quero fazer isto. Se não é possível fazer, não há necessidade de fazer. Mas tenho que cortar nem que seja um ramo numa árvore. Mas vou cortar um ramo na árvore porquê? Se a árvore não precisa ser cortada, a árvore está impecável. Mas está aqui no caderno de encargos, tenho que podar uma árvore. Tenho que podar as árvores todas e tenho que fazer não sei o quê. Mas vamos cortar a árvore por podar, não é? Muitas vezes não faz sentido esse tipo de manutenções, não é? Porque nós, é uma cultura, penso eu, uma cultura quase em todos os países da Europa, com as podas. Todos os anos tem que se podar a árvore. Dependendo do sítio, toda a gente tem na... Agora, nós dependemos do objetivo que vamos para a árvore, onde é que ela está introduzida, não é? Mas nós temos, por hábito, temos que podar. E o hábito temos que podar a árvore de outubro a março. E eu às vezes digo, não, eu podo as árvores todo o ano. Depende daquilo que vamos fazer nelas, não é? Agora, se vamos mutilá-las, que é aquilo que não deve ser feito, aí você tem que recorrer ao tempo de poda. Mas a maioria dos municípios, já alguns mudaram, mas ainda tem muita gente que trabalha dessa época de rolagens, de massacres às árvores, portanto ainda continua com este tipo de mentalidade. E essas mentalidades ainda não acabaram. E dá pena, por exemplo, em juntas de freguesia e outras coisas assim, porque é mutilar as árvores. É uma coisa que realmente ainda choca e que não há lei nenhuma que possa impedir que isso seja feito, não é? Que é pena. É estragar-se o património arbóreo, que é uma coisa que demora tantos anos a crescer, e porque é que está a fazer isso? Isto tem a ver com a mão de obra que nós temos e com o tipo de não conseguir impedir este tipo de serviços. Queria pedir-lhe para deixar uma mensagem de parabéns ao parque. Eu deixo parabéns ao parque e deixo parabéns à administração de Serralves e continua a fazer mais e melhor, e eu que estou cá para colaborar com aquilo que puderes, é aquilo que eu desejo e que vale a pena. É um projeto de facto que abraçamos todos e que vale a pena conservar. E mais uma vez, parabéns para todos. Tenho uma última pergunta só para fechar. O que é que o parque significa para si a título pessoal? Para mim, pessoal, representa a maior parte da minha vida. Porque foi cá que eu acho que passei mais horas cá em Serralves do que propriamente com a família. Me marca-me profissionalmente e como durante estes anos todos, de facto, tenho um afeto por ele. Acho que, mesmo que me reforme, manterei sempre isso no coração. E irá cá de vez em quando, se calhar. Com certeza, claro. Para a consultoria. Claro. E muitas vezes também digo a quem não conhece, vá visitar Serralves, também sou um bocadinho, como é que é de explicar, a publicidade de Serralves. Então trabalhei em Serralves, não conheço, mas olha, vale a pena conhecer, você vai gostar, não sei o que. Estávamos na Áustria e uma senhora que estava lá também fazia parte desse congresso, quando viu Serralves, ficou, isto estava em Serralves, não sei quanto, japonesa, a senhora era japonesa, ficou espetacular com aquilo, fez logo uma publicidade de Serralves lá para todas as pessoas, estavam lá 40 e tal pessoas, eram de vários países europeus, foi buscar logo, começou, o arquiteto Ricardo estava comigo também, e tivemos ali a falar um pouco, porque toda a gente ficou, e alguns conheciam já Serralves. E foi uma forma de dizer, olha, estamos a publicar na Áustria para Serralves, mas nessa altura que a senhora falou, de facto sentimos orgulhosos por aquilo, da forma que fomos abordados e do parque que era. Porque mostraram-me um parque botânico lá que não tem nada a ver com o nosso parque, é um parque mais recente, é um parque mais pequeno, mas também tem coisas muito bonitas, vale a pena também trabalhar lá. Também tem espaços fantásticos. Ainda dei os parabéns lá ao meu colega também, que ele trabalha com uma empresa privada, mas trabalha com muito património também ligado ao Estado. Mas lá tem lá uma mentalidade diferente, muito mais conservatória do que a nossa, pessoal mais empenhado, pessoal que respeita mais as árvores,
utilizavam lá um saco para a alimentação das árvores quando plantam, que eu acho que em Portugal, se estivesse lá no chão, destruíam-nos todos. E aquilo tudo lá metido, e eu admirei-me, eu até falei lá a um engenheiro, e ele disse, olha, ninguém mexe nisso. Eu disse, aqui em Portugal vandalizavam tudo, que é pena. É cultura, é facto. É o respeito pela natureza, é o respeito pela... E estava o colega a explicar, porque quando foi a Segunda Guerra Mundial, né, porque houve... destruíram muita coisa de árvores, né, porque agora existem regras mais apertadas lá por questão de abates. Tem que se pagar 1.500 euros por cada árvore, em cada metro e meio paga-se de copa 1.500 euros. E para construções ou para o tipo de coisa tem que haver uma fiscalização para o abate, uma coisa muito mais controlada. Porquê? Porque de facto ficaram sem árvores, né? E é um património mais cuidado e mais atencioso a isso. Já não há qualquer pessoa trabalhando com isso e que vale a pena de facto este tipo de ideias e que devia ser aplicado em Portugal. Que é aquilo que eu acho que devia ser feito. Ter uma quantidade de restrições para se poder mexer nas árvores. Para podermos ter um património mais cuidado e não qualquer pessoa mexer, né? Ou, digamos, danificá-lo. Só assim é que nós podemos ter um património como deve ser em relação aos outros países. E temos um património de arbóreo até interessante. Eu acho que ainda temos muito para trabalhar para cuidar dele, né? Porque vale a pena. Porque aparece muita gente de estrangeira em termos de turismo e diz, parque não sei quando, parque não sei, parque assim, então, Lisboa, os botânicos. Acho fantástico e nós depois não valorizamos isso, né? Não damos assim grande importância e as pessoas que vêm de fora ainda dão mais importância daquilo que nós, né? E eu por acaso fico às vezes admirado porque eu, como lido com essas áreas, né? E eu disse, realmente a pessoa tem razão e eu gosto disso, porque há aquela ignorância, né? Uma árvore, corta-se a árvore, mete-se o lancilo e eles lá não, aquilo conservam tudo ao pormenor, vale a pena. E em Serralves também temos esse exemplo, que vale a pena também e que é um gosto trabalhar cá.